Então, eu acho que essa palestra vai ser essa fala vai ser um pouco diferente da maioria das vezes que as pessoas vêm aqui. Porque, pelo que entendi, a maioria das vezes que chamam um professor de fora é porque tem a ideia que o professor vai ter uma coisa que vai contribuir ao conhecimento dos professores, dos estudantes, a melhor entender os processos legislativos. Nesse caso, é claro que eu espero que seja algo valioso para vocês, né? Que faça uma coisa, que ajude vocês a entender um pouco melhor sobre um recurso muito valioso da Câmara, que é o arquivo sonoro, que, de verdade, que eu saiba, não é muito bem conhecido fora da Câmara dos Deputados. Utilizado aqui dentro, talvez, mas lá fora, os pesquisadores com quem eu converso não sabem muito sobre isso. O cidadão normal também não sabe que tem discursos desde os anos 50. O primeiro discurso é da posse de Getúlio Vargas, em 51. Preservados lá. O Congresso americano tem nada parecido com isso. Por exemplo, as legislaturas dos estados americanos têm gravações talvez de 5 anos atrás. Dos anos 50, não achei ninguém. Talvez em outro país onde eu não falo o idioma, tenha uma coisa parecida, mas desde o começo eu já dizer que isso parece ser uma iniciativa quase inusitada, pelo menos nos outros países onde eu pesquisei. Então, meus parabéns. Então, nesse caso, eu quero mostrar um pouco sobre como é que a gente pode usar essas gravações na minha área, que é a história. Vocês podem ficar imaginando como que pode usar em outras áreas também. Mas também é muito valioso para mim, porque é lógico que cada pessoa aqui sabe muito mais sobre o funcionamento da Câmara dos Deputados, as práticas arquivísticas, e espero que vocês possam corrigir qualquer erro que eu já tenho feito, porque eu estou trabalhando um artigo para uma revista acadêmica para falar mais sobre, divulgar mais esse acervo muito importante e para pensar um pouco mais em termos mais amplos sobre como que a metodologia do historiador pode mudar quando a gente está trabalhando com escutar as fontes e não ler as fontes, como geralmente fazemos. Além de tudo, venho aqui hoje porque durante toda a minha pesquisa como historiador, o Arquivo Sonoro da Câmara dos Deputados foi o acervo, com certeza, mais inovador, mais tecnologicamente impressionante e mais vasto que eu já vi. Fiquei, vale a pena ressaltar, extremamente impressionado quando penso em quanto tempo demorou para digitalizar, indexar e colocar no servidor. Esse meio século de discursos, e espero que o processo seja meio automatizado hoje em dia, né? Mas que cada dia, no final do dia, no máximo que eu vejo uma semana depois, uns dias depois, aparecem lá todas as gravações em áudio e também em vídeo também, que eu acho que deve vir do mesmo setor, né? Ou da mesma área em geral. Em tempo real. E vale a pena ressaltar, o Congresso norte-americano não faz nada parecido com isso. Da mesma forma que os bancos brasileiros, que o brasileiro fica meio surpreso quando vai para os Estados Unidos, se a gente está trabalhando com o sistema bancário do século XX, né, e no Brasil tudo funciona muito bem, a gente fica impressionado com o nível tecnológico dos brasileiros nessa área de digitalização e disponibilização das fontes dos áudios dos vídeos da Câmara. Então é por isso que esse projeto existe, para melhorar nossa compreensão da história dessa casa e do Brasil, e para inspirar novas ideias e práticas didáticas entre professores da história e da língua portuguesa, este último tanto no Brasil como no exterior. E para servir como um modelo para outras instituições sobre a preservação da sua própria história. Então esse projeto de pesquisa não é só um projeto meu. Para dar um pouco de informação, em 2012 eu estava terminando de escrever a minha tese de doutorado sobre as mudanças ocorridas entre a classe política brasileira durante o regime militar. Como foi que esse choque, né, quando geralmente as pessoas pensavam que o governo militar iria durar uns 2 ou 3 anos, iria ter uma eleição e tudo voltaria ao normal. De fato, durou 21 anos e os políticos ficaram surpresos ao descobrirem que os militares achavam que os políticos eram um dos problemas do Brasil que precisava ser resolvido. Então, ao longo de 20 anos, ao meu ver, os políticos ficaram, apesar de alguns terem colaborado, né, de uma forma com o regime, todo mundo queria se livrar dessa tutela militar que lhes foi imposta. Ao mesmo tempo, também tinha o desafio dos novos movimentos sociais, exigindo uma ampliação da participação política no Brasil. Então, a classe política tradicional ficou confrontada com esses dois desafios ao mesmo tempo. De um lado, eles tiveram que achar uma forma para gerar uma saída
da tutela militar, ao mesmo tempo preservando alguns dos privilégios, algumas das prerrogativas tradicionais da instituição, enquanto eles também aceitavam, em alguns casos, de uma forma muito entusiasmada, em outros casos, de uma forma mais estratégica, é o aumento a ampliação da participação popular, tanto na Câmara dos Deputados como no Brasil em geral. Então, quando estava terminando, eu estava escrevendo um capítulo sobre o caso Márcio Moreira Alves, em 68, quando... o discurso dele. Primeiro, de que eu saiba os discursos que deram origem a essa crise, que foi depois da invasão da Universidade de Brasília, em 68, Márcio Moreira Alves deu 2 discursos criticando severamente as Forças Armadas por sua, ao ver dele, cumplicidade com a tortura dos estudantes, e as Forças Armadas reagiram com isso um insulto, uma ofensa à honra deles. Aí os discursos originais que eu saiba não estão disponíveis. Mas o que eu descobri, eu fiquei curioso sobre os discursos nos dias antes da decretação do ato institucional número 5. Tinha um discurso especificamente do então deputado Paulo Brossard, depois, acho que ficou no Supremo Tribunal, né, afinal de contas, nos anos 70, senador, que foi retirado para revisões. Retirado para revisões porque foi um discurso muito duro. Eu percebi que cada vez que eu assistia uma foto, um vídeo de um deputado falando, tinha uma coisa sempre em comum. Não importava o momento, na época, o deputado, Benedito da Silva, tanto como Ulisses Guimarães, tanto como Márcio Moreira Alves, com todos os outros. É o microfone, né? Eu sabia, com certeza, o microfone estava lá para ampliar. Mas fiquei curioso, será que o microfone estava gravando também? Aí, eu fiz um pedido no site do Centro de Documentação e Informação, SEDE. E aí eles me disseram que tinha esse acervo, que acho que na época tinha sido feito recentemente, não tenho certeza sobre a data, e que tinha, acho que o discurso que eu queria não tinha sido colocado lá ainda, mas, porque nos anos 60, vamos falar sobre isso daqui a pouco, é a partir de 70 que tem discursos todo dia, e fiquei sabendo que o que eu queria de fato tinha sido gravado, estava tudo lá. Então mandaram por e-mail a sessão daquele dia em 3 arquivos para mim, do 12 de dezembro de 68, dia em que Moreira Alves fez sua própria defesa. Mário Covas deu um discurso lindo sobre o funeral da democracia, que ele falou, e o cântico lúgubre das liberdades perdidas. Bem eloquente na época, né? Não sei se até hoje em dia os discursos mudaram em algum sentido dessa eloquência dos anos 50, 60, né? Então, eu incorporei algumas das gravações na minha tese de doutorado, mas mais de uma forma mais ilustrativa. Eu não estava pensando muito, no sentido assim que, às vezes, o discurso, nas ocasiões em que não tinha uma coisa no diário da Câmara dos Deputados, aí eu podia recorrer às gravações. Ao longo do tempo, comecei a pensar nisso de uma forma mais... em termos mais de metodologia, né? Que tinha coisas que a transcrição oficial nunca poderia incluir. Ou, às vezes, que tem que ser retiradas, né? Por motivos políticos, ou, mais comum, por motivos de regimento. Se uma coisa não é regimental, você não vai dignificar, você não vai valorizar isso colocando no diário da Câmara, né? Se um deputado xinga outro, você não vai reproduzir o palavrão, né? Mas continua na gravação. Então, fiquei pensando, como é que meu trabalho como historiador vai mudar? Não usando só as palavras que os deputados falaram, mas quando eu considero, por exemplo, se eles estavam gritando, ou se estavam sussurrando, se eles estavam falando como se fosse um evento, um acontecimento super importante, ou num voz mais comum, né? Qual era o sotaque deles? Qual era a gramática deles? Essas coisas que são muito difíceis de reproduzir numa fonte textual, mas que tudo fica disponível no som. E no caso do vídeo também, você tem as reações dos outros deputados. Eu tive uma estudante, esse semestre passado, eu ensinei uma disciplina sobre cultura política brasileira, a estudante de português na universidade que eu estou agora, porque a Universidade da Georgia é sede do Portuguese Flagship Program,
que é um programa patrocinado pelo governo norte-americano para treinar estudantes em fluência em português já desde o primeiro ano da graduação, na esperança que eles virem a próxima geração de diplomatas, trabalhem em ONGs, empresários, essas coisas, né? Porque apesar de português ser acho que o sexto ou sétimo idioma mais falado do mundo, fica como em 16º, 17º lugar nos Estados Unidos entre idiomas estudados. Acho que atrás do grego antigo e do coreano, né? Então, falar para os estudantes, esse é um idioma extremamente importante num país economicamente poderoso, onde os norte-americanos não falam o idioma. Acho que o valor disso na carreira deles já fica óbvio, né? Então, alguns estudantes, eu mandei eles fazerem uma análise, cada estudante escolheu um estado e fizeram uma análise dos pequenos discursos dos deputados na votação de impeachment de abril do ano passado. Cada um escolheu 3 deputados e fizeram uma análise do vídeo. Não nas palavras que os deputados falaram, mas nas imagens e no som. E uma estudante, por exemplo, não sei se a análise foi certa ou não, mas foi com certeza perceptiva, quando ela percebeu que, na fala de uma deputada do estado de São Paulo, do PT, que a maioria dos deputados, quando ela estava falando, viraram as costas, ficaram falando entre si, que pode ter tido a ver com o fato que a opinião dela estava na minoria naquele dia. Mas também, ela observou que quando os deputados, os homens, mesmo os homens opostos ao impeachment, deram os seus pequenos discursos, os outros deputados prestaram mais atenção. Se não prestaram atenção na mulher, a minha estudante fez a teoria que talvez ainda existe coisa sobrando no machismo na própria Câmara. Eu não sei se é uma observação certa, mas eu achei perceptível. Né? É uma coisa que você só vai conseguir olhando. Escutando, talvez, mas lendo, nunca. Um exemplo só. Então, em 2014, enquanto ainda estava na Duke University, a universidade aprovou a criação de um laboratório das humanidades. Só aqui uma imagem para mostrar, quem não conhece ainda, o arquivo sonoro. Sobre o tema Brasil Global, o Global Brazil. Esse laboratório, durante um período de 3 anos, que acabou de concluir agora, com a conclusão do nosso segundo semestre, em maio, reuniu em um lugar todos os estudiosos do Brasil na Duke. Não só professores, mas estudantes da graduação e da pós-graduação também. Qualquer pessoa na universidade, ou até na comunidade de Durham, que estava interessado no Brasil, com a ideia de produzir pesquisa que cruzaria as fronteiras entre professores e estudantes, entre as várias áreas, ciências exatas, sociais e humanas, enfatizando a pesquisa e a divulgação da pesquisa em meios digitais. Assim, o Global Brazil Lab representou um forte compromisso da Duke com as humanidades digitais. Uma área em que a Duke já era pioneiro, faz vários anos. Então, um dos projetos de pesquisa desenvolvidos pelo laboratório foi sobre minha direção, Sound and Politics. Estudantes na Duke e na Universidade de Georgia, onde estou agora, fizeram pesquisa nas fontes audiovisuais da Câmara para estudar diversos assuntos. Não só os discursos dos deputados no impeachment, mas teve um estudante da pós-graduação da música que fez uma análise dos discursos de Mário Juruna, única pessoa indígena a servir como deputado, nos anos 80. E fez uma análise não sei a palavra em português, em inglês é pitch, tipo a entonação da voz. E fez uma análise de como a entonação dele foi muito diferente de deputados, e fez uma comparação com senadores, com Fernando Collor, que acho que era deputado na época, e com Fernando Henrique Cardoso, que era senador. E descobriu que, de fato, Juruna falou de uma forma muito diferente, por não ser um nativo de português, né, que falava primeiro o idioma dele. E também Juruna já era famoso, né, porque ele era um homem do gravador, antes de virar deputado, que ia para todos os deputados, gravava as conversas, para depois ir para um povo que não tinha alfabetização, mas ele podia tocar as palavras dos deputados para eles. E esse estudante até fez no site dele, eu posso passar o link depois, ele até está fazendo uma composição, porque ele é compositor também, está fazendo uma composição musical, incorporando a fala de Juruna e a entonação distinta dele. Uma outra estudante da graduação, que acabou de defender sua trabalho de conclusão da graduação, fez um estudo do PEC das domésticas, em 2013. Não lembro o nome, mas isso foi o número, mas foi o nome pelo que foi popularmente conhecido, né? E ela usou
ela descobriu coisas interessantes assistindo áudio. O vídeo, por exemplo, da deputada Benedita da Silva, quando ela se vestiu em outra ocasião com o uniforme de uma trabalhadora doméstica. Então, a curto prazo, o objetivo foi mostrar, através da divulgação de nossas pesquisas, em um site, em inglês é soundandpolitics.com, o site agora está em fase de desenvolvimento, de construção. Tem algumas coisas lá, como a gente está usando o WordPress, a ideia é ficar uma coisa menos blog e mais site, né? Mas estamos desenvolvendo isso ainda. E a ideia é criar um site para divulgar as nossas pesquisas, assim, um site para mostrar as potencialidades das fontes audiovisuais para a pesquisa e o ensino de história, e também da língua portuguesa, nos Estados Unidos e em outros países. A longo prazo, pretendemos estabelecer colaborações com instituições brasileiras para fazer uma versão em português do site e para divulgar essa iniciativa da Câmara, em especial do setor de produções de arquivos e áudios, e imagino que teve alguma colaboração do SED também, mas não sei como que isso deu. Falaremos sobre isso depois. E é lógico que as pessoas mais adequadas para estudar gravações em português do Congresso Brasileiro não são norte-americanos, né? São brasileiros. Então, ao longo prazo, a nossa esperança é que essa iniciativa brasileira, que agora está sendo promovida por pesquisadores estrangeiros, chegue a ser utilizada por pesquisadores brasileiros também, que com certeza já estão usando, né? Mas para ampliar até mais o conhecimento dessa fonte, para começar a pensar mais não só em como isso pode melhorar nosso conhecimento da história política brasileira, mas como isso pode mudar as nossas estratégias para narrar a história em geral. Especialmente para nós que estudamos o século XX, porque se você estuda o século XIX, não tem opção, né? Você não tem a gravação. Isso é um privilégio que temos, nós que estudamos o século XX, e nós que estudamos pessoas mais da elite, né? Que tinham oportunidade para ter sua voz gravada. Porque é muito mais provável que um deputado tenha suas palavras gravadas do que uma empregada doméstica, por exemplo. Hoje em dia, com Facebook Live, essas coisas, isso está mudando, né? Mas nos anos 60, não era tanto assim. E acho que vocês vão concordar comigo, depois de escutarem algumas das gravações, que a pesquisa em fontes audiovisuais traz várias novas dimensões para o estudo da política. Então, para quem não sabe, queria mostrar alguns dados importantes sobre o acervo do arquivo sonoro. Entre 1951 e 1960, tem gravações ocasionais. Tem a posse de Getúlio Vargas e tem a ocasião em 57, quando teve essa tentativa de tirar Carlos Lacerda da Câmara dos Deputados. Entre 61 e 70 tem gravações incompletas. Pelo que entendi, conversando uma vez com uma servidora da taquigrafia, nos anos 60 as gravações não eram feitas de uma forma muito consistente. Às vezes gravavam em cima de uma fita sem querer, às vezes a fita acabou no meio da sessão, ninguém percebeu, então às vezes se cortam, né? Então as gravações nesta época estão mais incompletas. Tem uns anos que tem muitas sessões, tem alguns anos que tem menos sessões, talvez tenham mais que não foram disponibilizados no site ainda, isso eu não sei. Ainda em 1970, acho que no começo depois do recesso de julho de 70, tem gravações completas de sessões do plenário. Talvez tenha uma sessão ou outra faltando por aqui e por aí, mas até agora não descobri nenhuma sessão faltando. A partir de 96, tem gravações completas do plenário e além disso das comissões. E a partir de 2012, tem vídeos também. Então, o meu cálculo, se consideramos que 3 dias por semana, a Câmara se encontra por mais ou menos 8 horas, ou até mais quando tem votação que vai ter as 2 horas da madrugada, né? Quem é assessor de deputado, com certeza sabe disso, né? Além disso, tem na segunda-feira, que pelo que entendo, tem sessões mais curtas, e na quinta-feira também. Então, meu cálculo foi mais ou menos umas 30, 32 horas de gravações, pelo menos cada semana. A Câmara está em sessão, pelo menos 40 semanas por ano, tirando feriados e recessos. Então, o cálculo foi que até agora deve ter umas 60 mil horas de gravações. Se você tentasse escutar cada gravação, sem parar para café, sem parar para olhar no celular, nem nada, você ficaria escutando 6 anos e 10 meses na sua vida, escutando todas as gravações. Não, o que eu faço de verdade, quando eu estou escutando para tentar achar uma coisa interessante, eu já pego a data que eu quero, porque o que é tão legal é que qualquer coisa que está lá, você não tem que mandar um pedido.
Já está lá tudo, você pode escolher a data, o nome do deputado, você pode pesquisar por nome do deputado. Eu nunca vi uma base de dados tão completa em termos de busca. Unidade da federação, nome do deputado, nome do partido, estado, qualquer coisa que você quiser, as datas que você quer, está tudo lá, para pesquisa avançada. Está tudo lá. Então, e daí você abre a data e tem 14 horas, 0 minutos e 3 segundos. Presidente, abertura da sessão. 14 horas, 0 minutos, 8 segundos. Leitura do expediente. Aí vai, e você clica lá, e você pode baixar, ou você pode tocar lá, no player. Incrível. Então, gostaria de falar um pouco sobre... Acho que a questão vai surgir, não para as pessoas dentro da Câmara, que já sabem da importância disso, mas para as pessoas fora, especialmente lá fora nos Estados Unidos, ou fora do Brasil, por que um projeto desses? Já é inegável que uma maior divulgação das iniciativas arquivísticas e digitais da Câmara é extremamente importante em si, tanto para a preservação da memória institucional, como para a narração e a interpretação da história do Brasil, do último meio século. Ou colocando a questão de uma maneira diferente, o que podemos aprender do arquivo sonoro da Câmara que não poderíamos saber ao ler as transcrições no Diário da Câmara dos Deputados, a fonte que é normalmente utilizada pelos pesquisadores? Como nossas narrativas da história política brasileira poderão mudar ao ouvir os eventos, além de lê-los? Quais são as considerações metodológicas que deveríamos levar em conta? Quais são alguns dos outros usos do arquivo sonoro, em termos didáticos ou pedagógicos? E, finalmente, quais são os limites dessas fontes? Se podem revelar elementos completamente inacessíveis em fontes textuais, podem ocultar, às vezes, também, como veremos em breve. Então, nada melhor do que dar alguns exemplos, né? Mas, primeiro, cabe dizer que o historiador tem uma relação complexa com suas fontes. Alguém aqui fez história na graduação, por exemplo? A relação com as fontes é complicada, né? Porque a história é talvez a área, junto com o jornalismo, com o direito, que tem que confiar na palavra escrita, na fonte documental. O simples fato é que a maioria das pessoas que estudamos já morreram. Não dá para conversar com eles e fazer história oral. E durante quase a existência inteira da raça humana, da nossa espécie, eles não podiam deixar nenhum registro sonoro da sua voz. Nos Estados Unidos, a gente tem que ficar imaginando como o som deveria ter sido quando Abraham Lincoln deu o discurso de Gettysburg, por exemplo. No Brasil, ninguém vai saber como que foi o fico, ou o grito, né? Mas o discurso de Luiz Guimarães, defendendo a direita, já a gente sabe como que foi, porque a gente tem a gravação. Então, nesse caso, para a maioria dos historiadores, servem evidências materiais, ou seja, arqueologia, ou documentais, história. Talvez por conhecer os nossos documentos de uma forma tão íntima, também tendemos a desconfiar delas, porque o historiador sabe muito bem que não tem opções melhores, porque o documento é a única coisa que a gente tem, mas o documento, mesmo um documento muito confiável como o Diário da Câmara, vai ter seus silêncios e vai ter as suas falhas. Afinal de contas, apesar de às vezes termos, como historiadores, sido acusados por ser positivistas em comparação com outras áreas, como letras, por exemplo, que têm umas ideias mais subjetivas da verdade, postmodernistas, poderia dizer. Então, às vezes, nós historiadores somos acusados de sermos empiricistas demais. Mas, afinal de contas, o historiador sabe que ou uma coisa foi falada, ou não foi falada. Ou uma pessoa teve um determinado motivo, ou não teve. E eu acho que nesse momento, especialmente nos Estados Unidos, em que a verdade está sendo fortemente atacada por alguns setores políticos, qualquer coisa que não gostam, estão dizendo que são notícias falsas, né? Evidências fotográficas de uma posse de um presidente descartadas porque não combinam com a agenda política. Acho que esse papel do historiador, que dizer, não, tem uma coisa que aconteceu, tem uma coisa que não aconteceu, é extremamente importante. Mas mesmo acreditando que os nossos documentos podem nos dar perspectivas até verdadeiras, reconhecemos suas falhas, que podem ser resumidas em uma frase simples. Os documentos nem sempre são confiáveis. E, às vezes, chegam a mentir. E com suficiente frequência que somos obrigados a reconhecer que há tantas agendas, ideologias, erros e perspectivas em jogo nos documentos, que a verdade torna-se um
uma meta difícil de atingir. Então, quais são as formas que o Diário da Câmara dos Deputados pode fazer omissões, até necessárias muitas vezes, ou mudanças? É importante destacar que não implicam nenhuma falha profissional, nem nenhum descompromisso com a verdade no registro dos anais da casa. Mas é indiscutível que, cada dia, decisões têm que ser tomadas sobre quais aspectos de uma sessão podem ser reproduzidas e quais sessões têm que ser quais coisas têm que ser excluídas da transcrição oficial. E quais partes têm que ser suprimidas, por razões muito válidas, né? Então, o Diário da Câmara dos Deputados, afinal, é um registro, né? Mas também, acho que é um documento político também, que tem que levar em conta considerações políticas enquanto é produzida, como qualquer documento. Então, nada melhor do que dar uns exemplos, né, para ver o que eu estou falando. Então, agora vira a parte divertida, que a gente vai escutar as fontes. Primeiro que tem, só para destacar, que com certeza tem muitas mais outras possibilidades, mas tem alguns casos em que o Diário da Câmara dos Deputados ou do Congresso Nacional pode estar faltando alguma coisa. Às vezes, especialmente durante o regime militar, porque havia essa preocupação, depois do discurso de Moreira Alves, que as Forças Armadas poderiam ficar ofendidas com um determinado discurso, e às vezes tem conteúdo retirado, adicionado ou mudado por motivos políticos. Principalmente preservação do Congresso, da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, num momento de muita tensão política. Aí o mais normal, muito mais comum, é conteúdo retirado, adicionado ou mudado por motivos regimentais. Isso não era para ser falado, então não vamos colocar no Diário da Câmara dos Deputados. Tem também uma coisa, acho que muito mais comum, é que os deputados, às vezes, fazem erros de gramática, pronunciam uma palavra de uma forma errada. E a taquigrafia tem que fazer uma triagem. Muitas vezes, muito agradecido pelos próprios deputados, né? Para conformar a linguagem mais aos padrões da língua portuguesa. Mas isso também, apesar de ser muito importante, quando você escuta a gravação, você ouve como que o deputado fala de verdade. Veremos em breve um exemplo de Lula, quando era deputado, e como a gramática dele foi modificada para ser menos de trabalhador e mais de um deputado federal. E aí, finalmente, o mais legal para mim é que tem conteúdo muito difícil de incorporar ao Diário da Câmara. O Diário da Câmara não pode reproduzir entonação, estilo retórico, sonoridade, volume, sotaque e várias outras coisas. Então, primeiro exemplo, vamos lá. Então, no dia 28 de abril de 1980, os trabalhadores metalúrgicos do ABC Paulista estavam em greve, liderados pelo jovem líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva. E teve um deputado federal, João Cunha, que ele era muito, digamos, inflamado nos seus discursos contra o governo. Até o ponto que depois da reforma partidária, no começo do 80, isso já 2 meses depois que os políticos entraram em novos partidos, ele ainda não tinha um partido. Ao meu ver, porque ninguém queria arriscar aceitar ele no partido deles. Ele fez um discurso na ocasião em que o Lula foi preso e a intervenção decretada nos sindicatos. E houve uma repressão policial contra os trabalhadores, ao ver dele. Pronto, um discurso muito forte, que pode ver, pronuncia discurso, retirado para revisão. Nunca foi publicado. Porque nesse momento, em 80, a abertura política estava ainda frágil, né? Isso foi antes do atentado no Rio Centro, da reação de alguns elementos das Forças Armadas. Ainda tinha elementos no Congresso que estavam muito comprometidos, que estavam no lado do governo daquela época, né? Então tinha essa preocupação, que setores das Forças Armadas poderiam ficar ofendidas com esse discurso. A imprensa também não queria voltar aos tempos da censura, então eles também não publicaram discurso. Não achei lugar nenhum. Aí eu pensei um dia, será que está nas gravações? E isso é só um trecho. Irresponsáveis e cínicos porque acangados aos privilégios, atrelados à corrupção, garroteados pelos compromissos, escusos, controlados pelos poderosos, não têm outras explicações senão a mentira, a violência, explosões de autoritarismo e o espetáculo apalhaçado de meia dúzia de generais que os sustentam, desfilando em paciências e medalhas de honra ao mérito e primeira comunhão, como se esse esbravejar pudesse mudar o curso da história passada e futura, garantindo perenização ao regime de pilhagem do Tesouro Nacional e infelicidade da nação.
Fala por si mesmo, né? Ele chegou a ser processado uns anos depois, antes de 85, por um outro discurso que ele deu. Na época não era mais possível caçar o mandato, mas, se me lembro bem, acho que ele foi processado na Lei de Segurança Nacional. Não tenho certeza, mas acho que foi essa. Aí fica muito óbvio, né? Esse foi o discurso, talvez, mais duro contra o regime militar, regime civil-militar, durante 21 anos. Muito mais duro que o discurso de Márcio Moreira Alves, em 68, quando ele propôs que os filhos, que os pais retirassem os filhos dos desfiles do 7 de setembro em protesto contra os excessos das Forças Armadas, e também quando ele sugeriu que as jovens que namoram os oficiais se retirassem seus favores de namoro, né, até a hora que até a Operação Lisistrata, ele chamou, até o momento que os deputados, em que os militares parassem de reprimir o movimento estudantil. Esse discurso foi bem mais duro. Então, acho que dá para perceber, porque havia essa preocupação em não... Mas alguém esqueceu de apagar o áudio. Aí tá lá até hoje. Então, esse é o uso mais óbvio, né? Que quando uma coisa é retirada por um motivo, nesse caso, claramente político. Acho que hoje em dia é muito mais difícil isso acontecer, com certeza. Mesmo assim, até hoje em dia tem certas coisas que acontecem que não são registradas de uma forma tão clara. Mas esse é o caso mais óbvio. Discurso retirado, não tem nenhuma outra forma se não escutar. Isso foi, só para esclarecer, durante o pequeno expediente, ou acho que hoje é período destinado a comunicações, breves comunicações, né? Discurso de aqui 3 minutos e 57 segundos, que ele leu muito rápido. Provavelmente a única pessoa no plenário era o deputado que ia falar depois. Então não foi uma coisa muito divulgada. Mas também do Moreira Alves, também não tinha sido, e deu no que deu. Aí, segundo exemplo. Isso foi em 1974, janeiro. Isso foi sessão conjunta do Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional estava servindo como colégio eleitoral para eleger o próximo presidente da República. O presidente da Aliança Renovadora Nacional foi o general Ernesto Geisel, e o anticandidato do Movimento Democrático Brasileiro, que não podia ganhar, porque o MDB tinha 1/4, mais ou menos, das cadeiras na Câmara, foi 1/5, realmente, foi em eleição 15 de setembro. O Ulisses sabia que não podia ganhar, todos sabem a história, eu acho, mas se declarou naquele discurso famoso, que infelizmente acho que não foi gravado, porque apesar de ter sido no plenário, foi a convenção do MDB. Então acho que não estavam gravando, talvez estavam gravando, o MDB estaria gravando, né? Mas a Câmara talvez não. Mas se algum dia alguém achar aquela gravação, seria incrível. Porque aquele discurso que o Ulisses falou, que ele falou, navegar é preciso, viver não é preciso. Aí deu discurso também naquele dia. Mas, na hora da votação, pode perceber que na votação, apesar de ter sido roll call, chamada, né, por chamada, cada integrante do colégio eleitoral, senador e deputado, teve uns 22 senadores, 22 senadores, deputados do MDB, que se recusaram de votar. Época de fidelidade partidária, então eles poderiam ter sido expulsos pelo próprio partido, ou poderiam ter sido caçados, porque era ainda época de AI-5. Então eles não concordaram em participar nessa eleição sem povo, como eles disseram. E eles manifestaram a sua insatisfação, recusando-se de votar. Mas foi anotado como abstenção. E eu ouvi falar que cada deputado falou alguma coisa, quando ele se levantou para dar o voto, né? Um pequeno discurso, né? Que nem hoje. Geralmente os deputados da Arena se levantaram e disseram Geisel, ou Ulisses, e aí pronto. Esses falam outras coisas. Então tenho aqui 3 exemplos dos 22. Cadê? Freitas Diniz. Recuso-me a votar nos termos da declaração por mim subscrita e entregue à mesa. Abstenção, 1. Recuso-me a votar. Abstenção, 1. Lisaner Maciel. Senhor presidente, recuso-me a votar nos termos da declaração entregue à mesa e devolvo ao povo brasileiro grande ausente desse processo espúrio o nosso voto. Abstenção, 12. Santilli Sobrinho. Pertenço a um colégio eleitoral
e não a um colégio inapelavelmente homologativo. Nisto, me recuso a votar. Abstência? Abstência? Abstenção 15. Por três dos exemplos. Cada um desses deputados, eles disseram nas suas entrevistas, eles tinham certeza que seriam cassados. Agora, o Ernesto Geisel tinha assumido a presidência com já essa promessa que ele iria, com as palavras da Folha, um largo e seguro e decisivo avanço que ele prometeu ao país. A Folha estava muito feliz, né, com a eleição de Ernesto Geisel. Também época de censura também, né? Então, eles tiveram que ter uma posição política. Mas esse momento que, muitas vezes os deputados, é dito que os deputados não têm coragem, né, que não têm ideologia, que são pragmáticos demais, pessoas fora dizem. Na verdade, acho que todo deputado tem uma coisa que ele vai defender, qualquer que seja. Né? Talvez não seja ideológica no sentido tradicional da palavra, mas tem um momento que alguns, e vários, vão se levantar para defender o que eles realmente acreditam. Né? E nesse momento, foi corajoso mesmo. Isso foi um momento que no Chile, que na Argentina, ex-legisladores, tipo o Congresso já estava fechado, né, já estava fechado no Chile, por exemplo, meses depois do golpe, né, morte de muitas pessoas. E teve esse medo, né? Não que uma coisa parecida poderia acontecer no Brasil, mas que os efeitos da cassação eram pesadas. Você não só perdia a cadeira. Os seus amigos não queriam te olhar na rua, né? Você não podia abrir uma conta, conseguir um empréstimo. Você não podia conseguir um emprego, porque ninguém queria contratar um cassado. Eu entrevistei alguns ex-cassados, que todos eles dizem, né? Então o risco realmente foi grande, profissionalmente, em termos de reputação, de prestígio, em termos pessoais. Tipo, os amiguinhos dos seus filhos seriam instruídos pelos pais a não mais falarem com seus filhos. Esses deputados, mesmo com todo esse risco, fizeram essa escolha, se levantaram e defenderam o ideal da eleição direta. Agora, outro exemplo. Isso eu identificaria como mudança devido ao final do regimento, porque, na época, pelo menos, os resultados da votação não eram incluídos. Pequeno discurso não era regimental, não sei se é hoje, mas pequenos discursos dessa vez do impeachment foram incluídos no Diário da Câmara. Anteriormente, não. Outra ocasião em que não foram incluídos foi no impeachment do Fernando Collor, em que mais ou menos 2/3, eu já fiz uma transcrição de todos os pequenos discursos, e um dia eu vou escrever uma comparação dos pequenos discursos na época de Collor e os pequenos discursos, uma ocasião bem diferente, mas o mesmo processo jurídico, em 2016. É uma coisa que eu já vou dizer, coisa que eu já percebi, que em 1992, não sei porquê, mas Deus era raramente mencionado. Foi mencionado mais em 2016, pelos deputados, por exemplo. Então, nesse caso, foi um processo de votação que durou 2h30. Em comparação com o ano passado, demorou muito mais, né? Porque os discursos eram muito mais curtos. Ao longo do tempo, com acho que a divulgação mais nas redes sociais e tal, eu acho que existe uma vontade muito legítima de querer usar uma ocasião assim como uma oportunidade para expressar as coisas em que você acredita ou em que você fundamenta seu mandato, né? As pessoas que você representa, etc. Nesse momento, só aparecem as coisas regimentais, que são questões de ordem. Então, o momento decisivo que escolhi foi o momento que um deputado de Minas Gerais deu o voto decisivo, que garantiu os 2/3. Vamos escutar a reação, que não aparece, lógico, talvez o hino nacional entoado, uma coisa dessas, né? Mas isso foi como ficou na realidade. Meu voto pela dignidade, por aquilo que Minas Gerais representa, é sim, e que o Brasil... Foi uma coisa que eu já tinha visto, porque tem no YouTube, né, a reportagem da Globo, que mostrou aquele momento.
mas dá para escutar de uma certa forma parecida, também aspectos muito diferentes da reação na votação, no voto decisivo no ano passado, né? Até depois disso, começaram a entoar não o hino nacional, o hino da República, ou hino da Proclamação da República, como assim, não sou brasileiro, né? Nesse ponto, hinos patrióticos sou fraco, né? Fora do hino nacional, mas eu acho que o hino da Proclamação da República começaram a entoar. Um pouco depois, eu não toquei a gravação inteira, mas... Não é hino nacional, com certeza não é. Isso eu já sei. Ouviram do Ipiranga? Hino nacional, até gringo, eu sei de cor, né? Hino da República, não. Fiquei emocionado, né, nas Olimpíadas, aquela bela rendição do hino nacional, meu estilo bossa nova. Aí tem uma coisa que eu acho muito interessante, que são mudanças devidas às convenções da língua portuguesa. Já conversei com uma ex-servidora da taquigrafia que estava lá desde o final dos anos 60 até o começo dos anos... até 2010, quando ela se aposentou. Estava lá há mais de 40 anos. E ela diz que tem essa discussão na taquigrafia. Quanto que deveria mudar as palavras dos deputados? Porque teve certas ocasiões em que um deputado teve um português meio não convencional, mudaram tudo, e ele chegou lá muito bravo, porque falou que o conteúdo, o significado do discurso, o sentido foi mudado. Aí tem outras ocasiões que o deputado já quer mandar o discurso para os eleitores, né, para dar um exemplo do tipo de trabalho que ele está desenvolvendo por eles, e lógico que ele vai querer que seja num português culto. E com certeza também, me corrijam se eu estou errado, mas os servidores da casa de carreira estão aqui há muito tempo. E talvez, às vezes, tenha uma ideia mais desenvolvida, por ter ficado aqui muito tempo, do comportamento esperado de um deputado, comparado com alguém que foi recentemente eleito e talvez não tenha experiência na casa para saber quais são as convenções de um discurso, como que deveria falar, como que não é tão bem visto. E aí a taquigrafia ajuda a orientar os deputados no sentido do tipo de discurso esperado, pelo que imagino pelo menos. Então vamos ver aqui a diferença entre a fala de Lula. Nesse caso, o sentido não foi mudado de jeito nenhum, mas a linguagem foi mudada. E eu gostaria de aproveitar para anunciar esse evento, na medida em que a gente percebe que não tem tido nenhum destaque na imprensa, embora seja um evento muito maior do que a presença das pessoas do FMI para fiscalizar contas brasileiras. O Lula não falou nada muito fora do português geralmente falado, né? Como qualquer pessoa falaria na rua. E aqui também não ficou muito diferente. Mudaram a ordem e deram uma coisa mais, uma triagem, né? Para deixar a língua mais... Mas o que acaba acontecendo nessa... Eu acho que eu deveria ter continuado o meu clipe um pouco mais. Acho que ele falou depois. Isso foi provavelmente erro meu. Mas o que sai aqui no papel é um Lula deputado, que talvez não tenha a eloquência de Ulisses Guimarães, por exemplo, mas que fala como deputado. Agora, aquele Lula que era da fábrica anos antes, que saía para tomar um doce de pinga, depois jogar futebol com os companheiros do trabalho, esse Lula não aparece aqui. Mas quando você escuta, aparece aquele Lula de novo. Um Lula também, eu acho, até mais... popular na sua linguagem do que o Lula que foi presidente e depois absorveu algumas dessas convenções, né? Nesta época, eu espero que eu pudesse achar de novo a gravação, teve um momento bem no começo do mandato dele em que ele deu uma parte e mais ou menos falou, olha, eu não sei por que a gente está aqui fazendo todas essas questões de ordem, essas coisas regimentais, vamos fazer o que precisa ser feito para consertar esse país. Muito impaciente com o regimento, né? Por exemplo. Pode ser por isso que Lula ficou só um mandato como deputado, né? Porque ele não teve a paciência para esses processos legislativos nesse momento da vida dele. Agora tem mais dois exemplos, que são coisas mais, que eu chamo a comunicação além das palavras. A coisa que não importa o que você colocar no Diário da Câmara dos Deputados, você nunca vai poder reproduzir. Então, isso foi a ocasião da votação da emenda Dante de Oliveira, que restauraria as eleições diretas em 84 para a presidência da República. Movimento que não deu certo, né? E depois, todo mundo sabe a história, Tancredo eleito, José Sarney assumindo a presidência.
Aí o Ulisses Guimarães, que tinha liderado o movimento Direta Já, no dia antes da votação, que foi dia 25 de abril, ele deu um discurso. E acho que provavelmente todo mundo aqui sabe que o Ulisses Guimarães tinha essa reputação por ser um orador que sabia falar, né? Nossa, ele usava, nos anos 70, essas referências clássicas, referências às galopadas dos cavalos da Farroupilha, por exemplo. Nesse momento, ele já tinha se popularizado um pouco mais. Acho que por ter falado nos palanques de Direta Já, por exemplo, sabia que a linguagem tinha que ser mais acessível, mas ainda bonito. Mas para Ulisses, dá para escutar que não era necessário só que as palavras fossem bonitas. Era necessário que o discurso fosse bonito. Então, escuta como que ele fala. Eu gostaria se alguém me dissesse se ainda tem deputados que falam assim hoje em dia. Eu acho que talvez seja um estilo menos comum hoje, mas não tenho certeza. Vi o povo nascer da massa. Vi raiar o arco-íris da aliança entre os trabalhadores e a democracia. Vi os desgraçados, os despossuídos, os desempregados convencerem-se de que não há direitos nem bem-estar sem cidadania e se conscientizarem de que a má política os destrói e só uma boa política pode salvá-los. Eu acho que eu nem preciso falar muitas palavras aqui. Quando você lê isso, você não vai ouvir aquilo. Só escutando que você vai saber disso. Então eu posso escrever um capítulo de uma tese, de um livro, logo vai ser livro, dizendo que Ulisses deu esse discurso. Mas eu não vou, olhando o texto, eu não vou ouvir a emoção que tem na voz dele aqui. Dá para perceber, escutando o discurso, que Ulisses realmente ficou emocionado. Quando ele fala, eu vi o Brasil se vestir-se do amarelo da esperança, uma coisa assim. Quando ele fala sobre as reivindicações da sociedade civil para uma vida melhor, sobre a situação das pessoas desempregadas, dá para escutar. Talvez eu esteja confiando demais, mas dá para escutar. Ou, se ele não ficou emocionado, ele sabia disfarçar, né? Mas dá para perceber que isso foi algo que tocou Ulisses, né? Até mais você percebe isso nos momentos preferidos da Câmara. Acho que todo mundo já viu no Diário da Câmara dos Deputados tumulto no plenário. Aí porque isso poderia se encaixar na coisas antirregimentais também, né? Porque o tumulto já não é uma coisa que você vai reproduzir muito. Tumulto no plenário, o presidente faz soar a campainha, né? Então, no próximo que eu vou mostrar foi em 65. Aqui o senador Arthur Virgílio, acho que já teve filho e neto também que foram deputados. Acho que talvez o neto seja deputado hoje em dia, não sei. Acho que um já foi prefeito de Manaus também. Na época... isso. E o neto... deputado hoje. Obrigado. Aí, na época de 65, o Arthur Virgílio, ele tinha sido do PSD, mas ele já estava bem na oposição ao regime civil-militar, com medo de ser caçado. E, de fato, não depois do AI-2, que foi agora, mas depois do AI-5, em 68, Arthur Virgílio chegou a ser caçado, perdeu o mandato de direitos políticos por 10 anos. Então, nesse momento, no dia antes da decretação de AI-2, quando todo mundo já sabia que iria ser decretado alguma coisa, mas que existia a esperança que, fazendo algumas emendas que as Forças Armadas queriam para dar mais continuidade ao processo evolucionário, que eles poderiam evitar ou talvez amenizar os efeitos do novo ato que estava a vir. Aí o debate surgiu se isso seria demais em concessões. Porque tinha essa questão, não era só questão de questões pragmáticas, era questão da honra deles, como deputados, e também, com certeza, na época, como homens. O que acontece à sua honra se você entrega todos os seus direitos, todas as suas prerrogativas, todos os seus privilégios, seu direito de falar o que você quer, por exemplo, como deputado? Isso foi uma questão decisiva também no caso de Márcio Moreira Alves. Então, você pode ouvir a emoção, por exemplo, com Arthur Virgílio, com os deputados que sabem que amanhã pode haver um ato. Imagina como estaria no plenário hoje, que todo mundo soubesse que amanhã iria ter um ato institucional e
Quem sabe qual número de deputados poderia ter sido cassado. Eu acho que algumas pessoas estariam gritando, né? E alguns funcionários preocupados. Uma coisa que eu não sei o que acontecia com os assessores quando o deputado era cassado. Acho que se fizeram de carreira, ficaram, mas não tenho certeza não. Escuta aqui. O que acontece é que Arthur Virgílio está dizendo que esse é um congresso que se agachou perante as ameaças. Agora os deputados da UDN e da situação não se conformaram com isso, porque isso era denúncia de covardia, que você não pode fazer com deputado, na época, homem, né, masculinidade, essas coisas. Agora, falar que é covarde não pode. Não podia, hoje não sei, eu não faço nenhuma pretensão de falar sobre hoje em dia. Então, só escutar. Senhor senador, senhor presidente, senhor senador, um congresso, senhor senador, um congresso sitiado. Senhor senador, considerei já, um congresso sitiado. Um congresso que sofrendo pressões como nunca se imaginou que esse congresso pudesse sofrer. Um congresso de autonomia que amanhã poderá estar sob um ato institucional, que amanhã poderá ter vários de seus membros cassados. Esse congresso é que não se agacha. Esse congresso que tem sentido tudo sob pressão. Não apoiar. Sob pressão. Não apoiar. Vossa Excelência vem daquela tolerância 4. De que a nação não se esqueceu. Os corruptos dos ladrões do jogo lá. O primeiro não apoiado, senador. Foi meu. O primeiro não apoiado. O primeiro não apoiado. Foi meu, senador. Sou representante do povo também, como Vossa Excelência. Lembrando de Paselva. Atenção, senhores congressistas. Só diz tumulto do plenário, né? Olha o tumulto. Eu sou arma de luta! Tudo de Vossa Excelência! Não diz quem diz que não apoiado, talvez estivesse se agachando! Vossa Excelência! Eu não homem que se agacha! Vossa Excelência! Atenção! Atenção, senhores congressistas! Atenção! Senhor presidente, atenção! Senhor presidente, atenção, senhores congressistas! Atenção! Senhor presidente, atenção, senhores congressistas! Às vezes, esse tumulto prolonga-se 5 minutos, né? Entre os gritos. Eu acho que também o brasileiro é mais adequado para analisar isso, porque eu pego uma parte, né? Meu segundo idioma. Acho que vocês pegam mais do que eu, mas também com todos esses gritos. E também, pelo que eu entendo, até hoje em dia, quando a campainha começa a tocar, a coisa já ficou feia. Mas dá para ouvir, por exemplo, que para Arthur Virgílio, que pode ter vários dos membros cassados. Eu não acho Eu não acho muito arriscado adivinhar. Ele está pensando em si mesmo. De fato, não foi dessa vez. Da próxima vez, ele foi. Então, para ele, o agachamento do Congresso foi uma coisa que lhe atingiria pessoalmente. Na cabeça dele, com certeza, os colegas dele estão votando pela cassação dele. Aí você vê as emoções, né? Você ouve as emoções. Tumulto no plenário, você sabe que ficou emocionado. Mas o extenso dessa emoção coisa que não dão para perceber, né? Quem estava gritando. Aí não sei. O deputado que ficou chamando. O primeiro não apoiado foi meu. Isso foi antes que ele tinha falado que um não apoiado, e o senador respondeu, eu não sei quem falou isso, mas ele ficou criticando quem diria não apoiado ao seu discurso. Aí o deputado, que já era um deputado não muito conhecido do Rio Grande do Sul, se sentiu muito ofendido que um senador, porque também falou, mas eu não sei seu nome, né? Então,
o deputado não sabia o nome dele, então ficou com a sensação que o senador estava sendo prepotente, não reconhecendo que um deputado, mesmo não conhecido, de Rio Grande do Sul, era um representante do povo igual ao senador. Então, teve essa ofensa também, né? Então, para terminar, antes de encerrar, pelo menos, é porque eu gostaria de deixar tempo suficiente para suas sugestões sobre como a gente pode melhorar esse projeto. Eu quero oferecer algumas breves considerações sobre o uso dessas fontes sonoras e também as fontes de vídeo, apesar de não terem sido o foco da apresentação de hoje. Ao meu ver, as implicações históricas e metodológicas dessas fontes são claras, mas mesmo assim, vamos resumir. Primeiro, essas fontes oferecem uma oportunidade raríssima para o historiador. Oferecem a possibilidade de compensar por algumas das falhas de fontes textuais. Com a gravação, não importa se o discurso foi retirado. Não importa se certas palavras tiveram de ser reprimidas ou excluídas por não terem seguido o regimento. Então, uma gravação pode, definitivamente, resolver um dos problemas mais importantes para um historiador. O que essa pessoa realmente falou? Por exemplo, as pessoas que estudam o Brasil colonial e têm os processos nas visitas da Inquisição, ou quando alguém era enviado para Portugal, porque era uma coisa muito séria, né? Geralmente, nos processos de Inquisição, a pessoa, muitas vezes, sendo processada, era analfabeto, né? Então, você tem o escrivão anotando, então o depoente falou isso, o depoente falou aquilo. Mas você não sabe, por exemplo, no Peru colonial, muitas vezes, ou no México, o depoente estaria falando um idioma indígena, então já é uma tradução. Então você tem, geralmente, numa fonte, isso é um exemplo drástico, mas você tem vários... que é uma cebola, né? Várias camadas de interpretações, de outras pessoas participando. Imagina se você pode tirar tudo isso e ter a voz da pessoa que falou. É um historiador brasilianista da época colonial do Brasil, Stuart Schwartz, que escreveu Escravidão e Economia de Açúcar na Bahia. Ele escreveu uma vez que tendo 1 hora para falar com um escravo no recôncavo, ele saberia mais sobre a história do Brasil e sobre a escravidão do que ele tinha aprendido em toda a sua vida, lendo fontes. Isso já faz parte da história oral, né? Mas aqui é para pensar numa história aural, de auralidade, né? Uma história que a gente estuda não as palavras que as pessoas dizem, mas como elas dizem essas palavras. As emoções, todas essas coisas. Isso faz parte do segundo ponto, né? Porque tem coisas que não tem. Você pode dizer, o orador é cumprimentado. Pode dizer palmas. Pode dizer não apoiado. Mas você não vamos saber como que foi dito. Não apoiado, ou seja, não apoiado. Não vamos saber. Então isso, em termos metodológicos, para o historiador, exige um novo nível de atenção à comunicação humana. E muito mais quando você tem o vídeo e tem a linguagem corporal. Se diz, né, que a maioria da nossa comunicação existe além das palavras. O Ulisses Guimarães sabia disso, que não importava tanto as palavras que ele dizia, importava como ele as dizia. E eu acho que com a história oral temos a oportunidade de saber isso, de aprender disso. Então temos que pensar na política como uma coisa incorporada no corpo, né? Nas vozes das pessoas, em aspectos visuais, como elas se vestem, como está o cabelo, como que, no episódio do ano passado, né, se solta um foguete, por exemplo. Coisas assim que você não vai saber se está escrito. Mas em vídeo ou em gravação você vai saber. Mas eu gostaria de deixar vocês hoje com um exemplo de quando a fonte aural, sonora, deixa alguma coisa ainda sem saber. Peraí, esqueci uma coisa importante. Pedagogia. Bem rapidinho, imagina, e provavelmente tem alguém aqui que não gostou muito da aula de história no ensino médio. Eu tinha um amigo brasileiro que disse que uma vez que ele fez escola pública e a professora ficava sentada na cadeira, lendo revista, enquanto uma estudante ficava lendo o texto para a aula. Óbvio que nessa situação não vai gostar de história. Mas como seria
se fosse divulgado no Brasil, por exemplo, que na hora de falar sobre direta já, se o professor já pudesse mostrar, tocar até no próprio celular, um trecho desse discurso de Luiz Guimarães. Eu acho que até estudantes, adolescentes, vão prestar atenção. Talvez seja essa coisa minha, porque sou historiador, né? Mas para mim, quando você escuta a pessoa falando, já é outra coisa. Porque não é só o Luiz Guimarães, é a voz de uma pessoa, você ouve um sotaque diferente, um modo de falar diferente. Além disso, para nós no exterior, que estamos tentando divulgar o Brasil como um lugar muito interessante para conhecer, né? E também, como sempre enfatizo nas minhas aulas, geralmente nos Estados Unidos, tivemos historicamente essa coisa de que, olha só a América Latina, todos os seus problemas, se eles pudessem ser como nós. E às vezes, eu conheço pessoas no Brasil que têm essa perspectiva. A minha perspectiva como professor é que América Latina não é uma história não é história de fracassos, é uma história de sucesso. É surpreendente e extremo. Se a América Latina não tem instituições tão duradouras como tivemos nos Estados Unidos, a vantagem com isso é que se uma instituição não está funcionando, você pode mudar. Se a Constituição não funciona, pode escrever outra. Uma coisa que não fazemos. Então, já ouvi falar que o sistema dos Estados Unidos funciona apesar de si mesmo. Não, Estados Unidos funciona apesar das nossas instituições. Porque as nossas instituições não mudam muito. A gente fica preso nas coisas do passado. Em termos de muitas coisas, temos muito a aprender do Brasil, né? Então, por isso que eu fico... pouco nada a ver, mas acho importante destacar que eu quero que quando a gente der aula de língua portuguesa, por exemplo, do Brasil, que a gente fica mostrando o que a gente pode... nós, norte-americanos, podemos aprender do Brasil, não o que temos que oferecer. Eu acho que eu espero que também, em termos metodológicos, a admiração que eu tenho pela iniciativa arquivística e de preservação, de digitalização dessas fontes, realmente deveria servir como exemplo para nós em outros países. Então, no nosso ensino de português, você tem uma coisa muito valiosa. O professor lá nos Estados Unidos pode explicar, aqui tem exemplos de sotaque, de um sotaque de Tocantins, norte de Goiás na época, né? Comparado com o sotaque de Rio Grande do Sul. Isso também... o sotaque muda ao longo do tempo. Um paulista como Ulisses Guimarães fala muito diferente de um paulista como Marco Feliciano, por exemplo. O R, né, em vez do carta, sorte, forte, né? Então, tem essas mudanças ao longo do tempo, então são sotaques. Também para nós que estudamos português como segundo idioma, uma coisa que surpreende, que é até diferente do espanhol, é que eu percebo um fosso muito grande entre o português escrito e o português falado. Até mais em Portugal do que aqui no Brasil. Mas no Brasil também tem as coisas mais... Quando alguém fala, para tirar um exemplo do ar, uma mesóclise num discurso, né? Soa meio estranho, né? Até parece estranho escrito, né? Mas essa diferença é muito grande, a minha percepção em português. E fica difícil explicar isso para os estudantes. Mas quando você pode mostrar, Lula falou assim e foi transcrito assim. Eu acho que a utilidade disso é algo muito óbvio. Então, vamos voltar agora para essa coisa de quando o som é silenciado. Então, isso é a ocasião famosa que eu falei no começo do deputado Márcio Moreira Alves. No dia seguinte, dia 13 de dezembro de 1968, o Diário da Câmara dos Deputados não foi publicado. Porque já tinham medo que o Congresso seria fechado, que de fato foi, no final da tarde. Então, só sobrou as notas taquigráficas. Ou a ata, não sei, acho que notas taquigráficas, né? Já com as correções feitas que eles teriam imprimido. Então, eu fiquei muito tempo, o motivo do meu interesse inicial no arquivo sonoro foi que eu queria saber o que ele falou nesse discurso, porque tem umas 5 versões diferentes do discurso. Tem uma versão que ele colocou na site de internet dele, antes que ele morreu, em 2009, 2008, que tem alguns trechos que ele diz que foram lidos, mas não aparecem aqui. Tem outros trechos que ele não diz que foram, que ele diz que excluiu, mas são incluídos aqui. E aí tem uma transcrição do Jornal do Brasil, que também é diferente. Então pensei, meu Deus, o que ele estava falando? Aí eu recebi. Escuta. Ordem do dia. Votação número 1 da pauta. Votação em discussão única do projeto de resolução número 82 de 1968, que concede licença para processar o senhor deputado Márcio Moreira Alves, da Comissão de Constituição e Justiça. Relator, senhor Lauro Leitão. Votação será secreta. Tem a palavra para encaminhar a votação o senhor deputado Márcio Moreira Alves.
Chamo a atenção dos nobres colegas que, por força do regimento, o orador não poderá receber a parte. Senhor presidente, senhores deputados, marcou-me o acaso para que me transformasse em símbolo da mais essencial das prerrogativas do Poder Legislativo. Cortou. Pode ser que alguém gravou em cima. Mas, por acaso, naquele momento, eu acho muito mais provável. Ninguém sabia como que a votação iria. Ninguém sabia o que esse deputado, esse deputado carioca, muito aberto com suas opiniões, que não era gostado por muitos outros deputados, porque ele não era muito simpático com os outros, né? Como que as pessoas responderiam? Qual tipo de discurso que ele daria? Talvez, não sabe se ele daria um discurso tipo, sair, tipo, como a gente fala em inglês, all guns blazing, sair atirando, né? Porque ele já sabia que seria caçado. Afinal, ele deu um discurso muito equilibrado, pelo menos pelo que a gente vê aqui. Mas eu acho muito provável que a presidência, talvez iniciativa da própria pessoa trabalhando com gravação, mas eu não acho que eles teriam tomado essa iniciativa sem algo da presidência ou da mesa, né? Eu acho muito provável que alguém, quando esse deputado começar a falar, corta. Então fica muito provável, acho que aqui podem confirmar para mim, que essa gravação foi perdida. E aí depois tem de Mário Covas, Geraldo Freire também, da Arena, deram discursos também, processo da votação, e a reação muito feliz dos deputados quando o pedido de licença não foi concedida. Foi um paulista, Cunha Bueno, que foi mostrar no jornal que ele estava dando palmas, depois ele foi caçado, e ele falou que pelo resto da vida ele aprendeu a dar palmas assim. Aí que tem, né? Vai ter isso com as gravações. A gravação pode ser cortada. Em problemas técnicos, a fita pode sofrer degradação ao longo do tempo se não for digitalizada, menos um problema hoje em dia. Mas se tiver algum desastre no servidor, né, e tudo for perdido, acho que, mas quem sabe, vai ter essas oportunidades que o próprio som pode ser silenciado. Então, com isso, eu vou deixar de falar e responder. Vai dar tempo para responder a perguntas? Muito bem. Obrigado. Obrigada, Brian. Bom, a gente retira dessa riqueza toda uma quantidade enorme de possibilidades de pesquisa e de trabalhos pedagógicos mesmo, né? E interessante, enquanto o Brian estava falando, eu pensando assim que algumas dessas falas, elas estavam na minha memória e hoje são história, né? Elas se transformam em partes da nossa história. Uma das coisas muito interessantes também é perceber que quanto nós falamos de outras formas, né? Quanto o discurso está presente em plenitude na nossa vida, na nossa cultura, nos nossos atos, e quanto o silêncio fala também, né? E o quanto o silêncio é importante, inclusive, para compor o discurso, né? Bom, eu queria também lembrar como é importante nós termos esse tipo de documentação, esse tipo de registro, do ponto de vista não somente para estudo, mas também da transparência ativa, não é? É a Câmara dos Deputados colocando o seu dia a dia disponível para o cidadão. Essa é uma das questões fundamentais, eu vejo, né, do ponto de vista assim, de profissional da informação que eu sou, que a gente estuda a lei de acesso à informação e vê como é importante, em primeiro lugar, tudo isso, né? E agora a gente passa a palavra, nós temos ainda 40 minutos,
as questões, as perguntas que vocês tenham. É preciso falar no microfone para poder gravar. Não só questões, por favor, correções também. Sim, são questões no sentido amplo, né? Tá? Tudo bem. Bom dia a todos. Meu nome é Ricardo Oriá. Eu sou consultor legislativo da Casa, da área de Educação e Cultura, mas a minha formação acadêmica é em História, né? E participo aqui também do CEFOR como cursos voltados para a história institucional da Casa, certo? Daí porque eu julgo de fundamental importância o CEFOR realizar esse debate, sobretudo porque coloca em discussão um ponto, Braia, que é o que eu sempre falo nas minhas aulas para os alunos daqui, é que a história do parlamento brasileiro ainda está por ser escrita, sobretudo a do período mais recente, e você traz à luz uma documentação fundamental, que são os arquivos sonoros, colocando em evidência a riqueza do nosso acervo documental. A Câmara também tem um acervo documental que precisa ser revelado para os pesquisadores, e quando eu fui curador do Centro Cultural, nós fizemos várias exposições, ao invés de trazer exposições de acervos museológicos, mostrando a riqueza do nosso acervo documental. Nós temos uma coleção de obras raras, fizemos uma exposição sobre riquezas bibliográficas, certo? Nós temos um acervo de obras raras impressionante. Nós temos documentação, como é a documentação do Diário da Assembleia Constituinte de 1823, que foi declarado Patrimônio Documental Brasileiro pela Unesco, Unesco Brasil, Memória do Mundo, certo? Então, são importantes fontes documentais, e você traz a questão dos arquivos sonoros, sobretudo a partir dos anos 50, né? E, o que é mais importante, você coloca o Poder Legislativo como importante protagonista da história política nacional. Porque a historiografia tradicional, ela sempre cuidou com muito esmero da atuação do Poder Executivo, né? Sempre o Legislativo ficou a reboque. Sim. E isso se reflete na nossa produção historiográfica. Se nós tomarmos, a grosso modo, a própria periodização da história do Brasil republicano é Primeira República, o República Velha, a Era Vargas, né? O período da redemocratização, o período da Nova República, sempre a referência é o mandatário que está no poder executivo de plantão, digamos assim. Nunca se coloca a perspectiva de uma história política tendo a Câmara dos Deputados e o Senado como protagonistas dessa história. E para finalizar, eu vou deixar apenas uma sugestão, não sei se você conhece, Brian, é que a TV Câmara, nessa época eu até também dei uma pequena assessoria, ela chegou a reconstituir, através de um programa, certo, a sessão do discurso do Márcio Moreira Alves. Você conhece isso? O original de setembro de 68 ou o discurso de defesa que ele fez? Não, veja só, eles reconstituíram a sessão, inclusive com personagens. Sim, eu vi. Certo? Um vídeo onde mostrava a reconstituição dessa sessão do Márcio Moreira Alves e da negação do parlamento, dando licença para que ele fosse cassado pelo Supremo Tribunal Federal, certo? A Câmara tem um pequeno documentário, uma reconstituição, né? Seria interessante como uma nova perspectiva de uma nova fonte, digamos, documental. Aí seria já um audiovisual. Eu tenho interesse depois em dar meu contato a você, porque eu acho que você abriu hoje aqui no CEFOI, na Câmara dos Deputados, um flanco bastante importante, que é o dessa linha de pesquisa da história política, né? Que precisa ser valorizada no CEFOR. Sobretudo porque daqui a pouco tempo nós estaremos completando 200 anos dessa instituição. Em 2023 é o bicentenário da Câmara dos Deputados. Obrigado. Posso responder rapidinho ou devo aceitar mais perguntas? Teve 3 comentários aqui, mas como vocês quiserem, para mim tanto faz. Rapidinho, então. Em termos da divulgação pública, com certeza, né? Exibições, né? Em museus, exposições, isso, palavra errada. Exhibitions in English, right? Às vezes erro, né? Às vezes tive uns erros muito feios em português, pensando em palavras em inglês, né? Eu acho que, em geral, tem essa pergunta. Essas coisas são extremamente importantes. Agora, às vezes no Brasil e em outros países também, a exposição em museu chega a um público limitado. Não é
toda a comunidade, toda a parte de Brasília que vem para a exposição de museu. Então, só uma ideia que eu tenho, com certeza o brasileiro vai saber disso muito melhor do que eu. Para mim, o ideal, se eu tivesse uma coisa parecida nos Estados Unidos, com nossa história política, seria a divulgação disso no ensino, na rede pública de ensino, para já ser usado com estudantes no ensino fundamental, ou melhor, no ensino médio, né? Porque é assim que você vai pegar não só a pessoa que vem da família e mora na Asa Sul, mas também a criança que está, o adolescente que está no ensino médio no Guará, ou Ceilândia, ou Gama, né? E pessoas que talvez com menos frequência venham para exposições e museus. Não estou desprezando esse tipo de trabalho, menosprezando de forma nenhuma, né? Mas dizendo que até dá para ampliar de outras formas, talvez. E, com certeza, a história da legislatura, quando eu comecei minha pesquisa, já em 2008, 2007, todo mundo, já sabendo como os meios acadêmicos no Brasil têm que ter uma orientação política específica, né? Especialmente história, que todo mundo sabe. Tipo, a maior briga doutrinária no departamento de história é qual tipo de comunista você vai ser. Trotskistas, leninistas, né? Todo mundo brigando. Aí, todo mundo perguntou para mim, legal, mas você não quer estudar a luta armada? Desculpa, muito importante, mas eu vou dizer, tem mais biografias de pessoas na luta armada do que teve pessoas na luta armada. Muito importante estudar, mas é um tema que já foi estudado. Tem dimensões que não foram estudadas, mas essa ideia de que a sociedade civil se levantou, derrubou a ditadura sanguinária, tudo isso, é incompleto. No melhor dos casos, é incompleto. No pior dos casos, é um mito. O regime militar sabia que nunca teria o apoio dos estudantes nas universidades. Pelo menos os movimentos estudantis bastante influenciados, muito mais por Che Guevara do que por o pensamento mais à direita do espectro ideológico representado pelos militares. Eles sabiam que não teriam apoio de deputados como Márcio Moreira Alves. Então, não usaram isso para legitimar-se. Mas também, diferentemente do Chile ou da Argentina, que houve um golpe militar, porque a democracia nos olhos dos militares tinham fracassado. Elegeu Perón, elegeu Salvador Allende. No Brasil, o motivo da intervenção militar, do golpe militar, foi, pelo menos na teoria, a proteção da democracia de um presidente que, pelo menos discursivamente, iria atacar a democracia. Então, se você faz uma intervenção dizendo que você vai salvar a democracia, você não pode fechar o Congresso de vez. Tem que manter as instituições funcionando. Então, a legitimação do regime militar dependeu inteiramente, mais que qualquer outra coisa, na colaboração de políticos civis. Por isso que é chamado de regime civil militar, muitas vezes hoje. Especialmente entre 64 e 68 e depois 79 e 85. Acho que já entre 68 e 78, AI-5, foi uma coisa mais militar, em certos momentos. Mas eu acho que hoje em dia, apesar dos episódios serem muito diferentes, mas depois dos eventos do ano passado, ninguém no Brasil diria que a classe política, que os políticos, que o Congresso Legislativo não desempenham um papel essencial. Porque ficou muito óbvio que o Congresso tem o poder de mudar o rumo do país. O rumo do país. Então, hoje em dia, quando eu digo estudos políticos, a história política brasileira, nossa, que interessante, porque desde o ano passado, desde as manifestações de rua também, em 2013, 2014, essa coisa do parlamento também virou um assunto muito mais em dia para as pessoas. Quaisquer que sejam suas opiniões sobre os eventos do ano passado, todo mundo concorda que o parlamento teve um papel essencial. Então, eu acho que a história política, eu espero que esteja voltando a ser valorizada, porque também o futuro da minha carreira depende da valorização da história política. Vou pegar mais água por aqui. Bom dia, meu nome é Maristela, eu sou jornalista aqui da casa. Primeiro eu quero parabenizar o seu trabalho, dizer que realmente fiquei encantada de ver o que vocês estão fazendo. E a minha pergunta tem a ver com o discurso do Lula, que foi corrigido gramaticalmente pela taquigrafia, e aí não vai nenhuma crítica ao pessoal da taquigrafia. Eu queria saber, na sua avaliação de historiador, em que medida esse tipo de correção pode levar à distorção para quem só recupera
essa história pelo texto escrito daquilo que realmente aconteceu. Porque você tinha uma pessoa ali, semiletrada, que veio para o parlamento trazendo, talvez por ser semiletrado, por representar um determinado grupo, que fez o discurso dele falando para as pessoas da forma como ele falava, para o público dele da forma como ele falava, e isso tudo foi corrigido. A gente esteve aqui no Distrito Federal, você deve ter ouvido falar, inclusive, quando o senador foi cassado, Joaquim Roriz, que dizem que era uma pessoa que tinha um português culto, não tive contato com ele, mas que, ao se dirigir às pessoas, prezava por falar errado, porque ele entendia que essa era a imagem que ele deveria ter, e assim as pessoas iriam entendê-lo. Hoje, que a gente tem uma televisão, eu sei de ex-senadora, por exemplo, que não queria usar maquiagem, não queria cortar o cabelo, não queria se produzir, porque ela sabia que, a partir disso aí, ela poderia não ser identificada pelos seus eleitores, ser vista como uma pessoa que não representava mais. Então, eu queria saber, na ótica do historiador, em que medida esse tipo de correção do texto, da fala, pode prejudicar nesse trabalho, pode até distorcer esse trabalho. Ótima pergunta, ótima pergunta. Eu não gostaria de ser taquígrafo, porque é um trabalho muito difícil. É que tem tantos interesses em jogo que o taquígrafo tem que saber, cada um dos 503 deputados, eles têm que fazer uma barganha, eles têm que fazer um compromisso entre as suas convicções, como servidores da casa, de como isso deveria ser feito, e os desejos de cada deputado. Ele já tem que saber se esse deputado vai ficar bravo, se eles mudarem demais o discurso dele, e se outro deputado quer que o discurso seja mudado. Então, tem os interesses dos taquígrafos, tem os interesses dos deputados, as preocupações cotidianas da política de hoje que eles têm, para eles são muito mais importantes, claro que sim, do que o registro histórico que isso vai deixar. Agora, como historiador, eu preferiria se tudo fosse escrito exatamente da forma que os deputados falaram, obviamente. Mas, infelizmente, na história isso não acontece. Nada na história é escrita para a história. Tudo é escrito para o presente. Então, levando isso em mente como historiador, eu já tenho essa consciência, eu tenho que ter essa consciência com todas as minhas fontes. Até a história oral. Quando eu entrevistei, eu tive o grande prazer de entrevistar o deputado Paulo Maluf, em 2015, porque eu tinha um capítulo sobre ele na minha tese. Achei uma pessoa, todas as histórias que eu tinha ouvido sobre esse deputado, sobre ele ter uma personalidade. Professor Brian Pitts, meu grande amigo. Você não sai de uma reunião com o deputado Paulo Maluf sem gostar do deputado Paulo Maluf. Impossível. Para ser um bom político, você tem que ser assim. Então, mas totalmente normal que em qualquer entrevista de história oral, com uma certa idade, a pessoa começa a pensar no seu legado, né? Mas também sempre tem um momento político para quem continua na política. Então, não foi que eu vi evidências específicas desse com o deputado Paulo Maluf, mas com certeza todo mundo se eu fosse um deputado, eu estaria pensando também na próxima eleição. Qual que é a imagem que eu quero dar numa entrevista ou história oral? Então, minha preocupação principal, se alguém fizer uma história oral comigo, eu não vou contar os erros que eu fiz, né? Eu vou contar as coisas boas que eu fiz e eu vou tentar dar a imagem melhor que eu posso. Então, até história oral tem esse problema. Também, história oral também vai ter esse problema, porque mesmo se a gente tem a fala do deputado, ele também não está pensando no futuro quando dá esse discurso, né? Ele está pensando no presente. Quando o Márcio Moreira Alves, no final do discurso dele, falou: o Brasil está de olho na decisão que tomaremos hoje, mas só a história nos julgará. Ele não está pensando na história, ele está querendo fazer os deputados pensarem na história para pensar sobre o futuro, para que eles façam uma decisão no presente. Então, eu acho que, com certeza, traz os vários interesses em jogos na taquigrafia tem esse problema. Mas também toda fonte, inclusive as fontes audiovisuais, tem esse problema também. Então, it comes with the territory. Bom dia, Brian. Bom dia a todos os colegas.
Meu nome é Fabiano, eu trabalho aqui no CEFOR, hoje eu estou à frente da coordenação de pós-graduação. Antes de fazer minhas considerações e minha pergunta, eu queria me desculpar por ter chegado só no fim da palestra, mas na verdade eu te acompanhei pelo YouTube, eu estava tratando de outras tarefas e hoje a tecnologia nos dá essa possibilidade de ser multitarefa, né? Então, Obrigado por ter acompanhei, eu lhe acompanhei e desde já quero parabenizá-lo aí pela pesquisa e pelo trabalho, né, que eu acho que é de extrema relevância, um objeto de estudo muito rico aqui para o nosso programa de pós-graduação, né. Então, desde já, lhe parabenizo por isso e agradeço pela sua vinda, né. E eu, atualmente, estou também desenvolvendo um trabalho de pós-doutorado que trata da análise do discurso por meio do processamento de linguagem natural. E eu estou estudando os discursos com ferramentas de programação, mas os discursos transcritos, os discursos da taquigrafia que passaram pela retextualização, né? E você coloca muito bem que muitas vezes essa transcrição, essa mudança, né, ela perde muito do significado do discurso. Eu perco elementos ali, embora ainda dê para tirar alguma coisa, eu perco elementos ali da entonação, do estilo retórico, enfim, das emoções, sotaque, etc. Mas, ao mesmo tempo, se eu tivesse que recorrer sempre aos arquivos de áudio ou de vídeo, e você colocou bem, né, que toda semana aí, uma estimativa bem superficial, 32 horas, né, de fala, como captar todas essas informações? Certamente uma boa parte da história está ficando esquecida em função da nossa incapacidade de recuperar isso tudo. Então, de alguma forma, quando a taquigrafia faz a transcrição, isso está lá documentado. Sim. Então, minha pergunta é nesse sentido: existe algum tipo de cooperação ou de iniciativa na sua pesquisa ou de parceiros que associe a processamento de linguagem natural a esse estudo dos áudios, até porque esses que você mostrou são momentos marcantes da nossa história, da nossa política. Então, se eu precisar recorrer a alguma informação, isso está na memória, mas é aquela história que está sendo perdida em função da minha incapacidade mesmo de detectar isso. Aí a pergunta é nesse sentido: existe alguma iniciativa de composição dessas duas áreas? Só para comentar rapidinho, a minha metodologia, se a gente pode chamar disso, melhor dizer, a enorme vantagem que tem nessa situação é que isso não é uma crítica à transcrição, é um elogio. Elogio à transcrição, porque sem a transcrição eu estaria totalmente perdido. Como que eu vou escutar 60 mil horas? Então, com as transcrições e o fato que base de dados também dos discursos é muito bom, pode pesquisar por assunto, por data, por todas essas coisas. O que eu faço primeiro, eu vou à transcrição. Aí eu posso fazer uma busca e procurar a coisa que eu quero. Aí quando eu vejo o tumulto no plenário, eu posso recorrer à gravação. Ou se tem um dia que eu sei que foi muito importante, digamos, 1º de abril de 1964, eu quero escutar aquele dia, o que eu faço? Eu continuo escrevendo, fazendo minhas outras coisas, enquanto eu fico escutando. Aí eu escuto deputados, mas eu estou só escutando, ouvindo com uma orelha, né? Enquanto eu trabalho. Aí, quando eu começo a ouvir uma gritaria, ou uma pessoa falando de uma certa... Aí eu paro o que eu estou fazendo e escuto. Então, em vez de escutar música enquanto eu fico trabalhando, eu fico escutando sessões da Câmara dos Deputados. Bem nerd, né? Mas não, assim, eu tenho uma metodologia... eu também sou consciente desse problema que nós não temos a capacidade... Eu não estou sendo pago como professor para ficar escutando 24 horas por dia sessões da Câmara dos Deputados. Nem gostaria de ser. Mas tocar algumas horas, uma sessão que eu já sei... Então, isso consiste na combinação dessas duas fontes. Os meus amigos que estudam, tipo, a história clássica, eles estão trabalhando com desinscrições.
eles ficam impressionados com a quantidade de documentos que eu tenho. Na minha pasta, no meu computador, de toda a pesquisa que eu fiz, tem uns 25 mil arquivos de fotos que eu tirei de documentos, né? Então, mas isso ajuda, mas, meu Deus, isso cansa também, porque quando você tem tantas fontes, tantas vozes, não é que você sabe melhor o que aconteceu, você sabe mais sobre as discordâncias, né? Eu nunca saberia que tem discrepâncias entre a transcrição e a fala, se não fosse pelas gravações. Então, quanto mais fonte que temos, quanto mais complicado que fica. Agora, mais em termos de processamento de linguagem natural, bom, eu sou historiador. Mas eu acho que é por isso que estamos fazendo essa página, que eu poderia mostrar agora, mas fica bonito, mas eu quero que seja menos um blog e mais um site, né? Então, e eu sou mais encarregado de desenhar o site, mas também nunca desenhei um site. Eu estou aprendendo aos poucos, né? E a ideia é que eu vou fazer a minha coisa de historiador, mas também esse estudante da DUC que faz música, ele vai trabalhar na área dele. Quem trabalha em linguística vai ter suas próprias ideias sobre as possibilidades dessas fontes. Quem trabalha em ciência política vai também ter suas próprias ideias de como isso pode, com certeza, o cientista político poderia fazer uma coisa, construir um modelo, fazer uma coisa mais estatística, comparando a velocidade em certos momentos, né? Não sou cientista político, né? Mas com certeza teria coisas que eles poderiam fazer. Pessoas sem letras também poderiam fazer coisas que se interessam mais em performance, né? Poderiam estudar esses discursos com um aspecto do performance da política também. Então, como historiador, essa representa a pesquisa que eu estou desenvolvendo. Inclusive, eu quero que meu próximo livro, se eu continuar como professor, né? Se eu conseguir uma coisa permanente, vai ser trabalhar com escrever um livro sobre questões de masculinidade, honra e violência na política brasileira. E para entender essas coisas, por exemplo, tem uma gravação do Senado, não sei de onde veio, porque eu achei no YouTube, mas acho que o Senado tem essas gravações, talvez não digitalizadas, da mesma forma que na Câmara. E a sessão em que o senador Arão de Mello, e você ouve o som dos disparos, e a gritaria depois. Então, vai ser um livro utilizando essas fontes para... Então, isso representa a minha pesquisa, né? Então, claro que no site que estamos desenvolvendo, a ideia é mostrar a pesquisa de estudantes da história e de outras áreas. E por isso que estamos tentando construir colaborações. Por exemplo, daqui a uma semana vou encontrar no Rio de Janeiro com diretores do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, CPDOC, na Fundação Getúlio Vargas, para falar com eles sobre a possibilidade de construir uma parceria entre a DUC, UGA, onde estou agora, e o CPDOC, porque o CPDOC tem estudantes da pós-graduação que com certeza podem se interessar nisso. O CPDOC, em sua história oral, também se interessará. Também espero falar com o CEFOR sobre, mas vamos falar sobre isso depois, quais interesses poderíamos ter em colaborações também. Então, obrigado, Brian. Bom, com a sua questão, a gente vai encerrar. Porque a gente tem até meio-dia, né? Eu vou tentar mais rápido responder. Isso, Bom dia, professor, muito obrigado ao CEFOR pela oportunidade. Eu sou Fábio Liberal, eu sou do Senado, fui aluno aqui da especial do mestrado aqui no CEFOR, e um dos grandes interesses que me trouxe para assistir sua palestra, eu trabalho lá no Senado dirigindo a Secretaria de Informação Legislativa, no âmbito da Secretaria da Mesa, e estamos discutindo, uma das nossas discussões é o desenvolvimento que está acontecendo no momento de sistemas para acompanhamento das ações de plenário, e a nossa área, a Secretaria da Mesa, é responsável justamente pela taquigrafia e pela transcrição dos documentos. E esses novos sistemas vão trabalhar também com a integração dos documentos transcritos com os documentos em multimídia, em audiovisual, para que você tenha condições de, quando você encontrar
um documento em áudio, um documento em vídeo, você vê já diretamente com facilidade o correspondente da transcrição. E isso explicita a questão dessa qualidade da transcrição, qual é se a transcrição que está sendo feita corresponde precisamente às palavras que foram proferidas. E uma reflexão que nós temos feito, eu tenho feito muito, minha formação original é na letras, e a gente estudava ali, apesar de eu não me lembrar mais muito bem desses estudos, só precisando recordá-los, sobre a diferença de registro, de modalidades da língua, que é a modalidade escrita e a modalidade falada. E eu suponho que o regimento do Senado hoje ainda permite que o discurso seja retirado para revisão. Então, isso é um propósito regimental. E eu considero que o objetivo dessa retirada para revisão está justamente no fato de que, no momento em que a taquigrafia, que o taquígrafo faz uma transcrição, na verdade, ele não está fazendo precisamente uma transcrição, mas sim uma tradução de uma modalidade linguística oral para uma modalidade linguística escrita, que tem cada uma regras, entre aspas, gramaticais distintas. Então, essa transcrição seria uma tradução para quase outra língua, que a gente chama de modalidade linguística. Então, quando a gente fala de falhas, elas são falhas para o historiador ou podem ser falhas do próprio processo? Essa é uma pergunta. E que nível de estudos há no que diz respeito, ou pode haver, nesse âmbito do estudo da língua, da história oral, dessa questão das transcrições, das traduções, de forma que o discurso traduzido, ele seria mas a transcrição daquilo que ele falou seria outra, eles podem ser comparáveis. Eu acho que eu poderia ter escolhido uma palavra melhor que falhas, porque do ponto de vista do historiador que está procurando, que ainda persiste acreditando que tem alguma coisa que realmente aconteceu, mas temos que lembrar que, pelo menos ao meu ver, por favor, alguém me corrija se eu estou errado, o Diário da Câmara dos Deputados e o Diário do Senado também não são exatamente não é a intenção que sejam um registro do que exatamente aconteceu. A intenção é criar o recorde oficial do que aconteceu. E uma parte antirregimental, por exemplo, não pode ser incluído, apesar de que realmente aconteceu, porque não oficialmente aconteceu. Porque se colocassem os partes antirregimentais, aí todo mundo faria, porque saberia que qualquer coisa que falassem seria incluído. Mas agora, por que falar que não vai ser incluído? Então, ao meu ver, como eu falei, os diários da Câmara e do Senado são documentos políticos, que têm que atender a interesses políticos e interesses regimentais. Então, eles já existem num outro registro do que para o história, que servem um outro propósito, né? Então, essa coisa de preservar algo para o futuro, da forma exatamente como aconteceu, é um byproduct, não sei dizer em português, é um outro efeito. Um efeito desejado, mas não é o efeito principal. O efeito principal, né? Também eu só gostaria de adicionar aqui na questão da linguagem falada, também a linguagem escrita, com certeza. Que geralmente o historiador fica só com a língua escrita, então é por isso que fica muito legal ter a história falada. Mas também dentro da história falada também tem essa coisa que a gente chama em inglês de code switching. Quando alguém, por exemplo, que vem de uma minoria étnica, sexual, qualquer coisa, está entre seus amigos, pessoas do seu grupo, vai falar de uma certa forma, mas automaticamente, sem pensar, quando a pessoa chega para uma entrevista de emprego, vai falar diferente. Quando a pessoa chega para falar com o deputado, vai falar de uma forma diferente. Então, também existem esses registros dentro da linguagem falada e também dentro da linguagem escrita. Então, são vários dentro de cada área, que, como a proliferação de fontes, torna a análise mais difícil, mas também muito mais enriquecedora. Nós temos duas perguntas. Pois não. Interessados. Poderia ser? Pois não, pois não. Não, porque a gente tem um problema com a sala, disponibilidade de sala. Pois não. Às vezes eu gosto de fazer uma pergunta depois da outra, porque, nossa, eu tenho só 38 anos, mas às vezes já penso que vou esquecendo de tudo, né? Então... Bom, eu sou supervisora de pronunciamentos da Câmara dos Deputados, meu nome é Rosane Queiroz Galvão,
sou mestra em Linguística na UNB, acabei de defender o mestrado, não, já tem mais de um ano, mas estou entrando no doutorado agora, definindo qual vai ser meu projeto. Estou bem propensa a trabalhar o papel do taquígrafo legislativo no século XXI, porque eu acho fundamental e vai ser de muito empréstimo, inclusive, à casa. O que eu posso dizer é o seguinte: na área de análise do discurso, em conjunção com a teoria semiótica social, o taquígrafo exerce, no mínimo, 4 funções. O taquígrafo é, primeiro, um notário público. O que ele escreve, o que está escrito ali, tem fé pública e serve como a voz da instituição. Segundo, o taquígrafo é um regimentalista. Isso tem vários desdobramentos. Quando um deputado, por exemplo, pede a palavra para uma questão de ordem, e é, na verdade, pela ordem, pelo regimento, nós precisamos fazer as adequações. Terceiro lugar, o taquígrafo é um analista do discurso. Então, ele precisa analisar todas as circunstâncias e o contexto em que aquele discurso foi proferido, para que faça um registro em que a fidelidade, sim, seja o cerne, mas ela não é, por exemplo, um registro para uma perícia policial. Então, a finalidade do registro taquigráfico, ela se diferencia de uma finalidade de um registro histórico, de uma perícia, de uma conversa telefônica. Então, há toda uma necessidade, inclusive, de saber quem é o orador e qual é a finalidade daquele orador naquele determinado momento, no chamado cronotopos de Bakhtin, determinado tempo e determinado lugar em que ele está falando, para quem ele está falando em determinado momento. E, por fim, o taquígrafo tem uma última função. Ele é revisor gramatical, em essência, por excelência. O modo semiótico escrito se diferencia em potencialidades e limites do modo semiótico falado, do discurso oral. Inclusive na roupa, na vestimenta. A gente não pode botar a roupa do deputado no discurso escrito. Então, cada modo semiótico, audiovisual, escrito, tem as suas potencialidades e as suas limitações. É muito difícil você traduzir isso para um público que finalmente vai ler para fazer um trabalho histórico, ou um público do cidadão comum que vai ler para saber o que está acontecendo na história do país, ou um jornalista que está buscando uma informação. Advogado. Um advogado, ou o que quer que seja. Então, o trabalho do taquígrafo ele é extremamente complexo, e nós temos trabalhado no nosso departamento com momentos de maior fidelidade, com momentos de menor fidelidade, com momentos de entender quando no regimento fala que nas comissões os deputados precisam se tratar entre si de Vossa Excelência, e quando você vê no áudio, ele está falando, você, deputado. Como é que você vai botar Vossa Excelência, deputado, você, deputado, se o regimento obriga a que o tratamento seja um tratamento ainda de Vossa Excelência, por uma questão básica de democracia, de respeito entre os membros do parlamento que têm opiniões opostas, divergentes. Eu só fiz esse apanhado, na verdade, eu teria 1000 coisas para falar, mas, para dizer, infelizmente, eu cheguei tarde. Vou buscar no audiovisual o resgate dessa palestra, não sei se tem. A gente tem? E vou pedir a gentileza de, posteriormente, entrar em contato, porque vou beber dessa sua sabedoria aqui, que, para nós, eu achei, pelo menos para o meu trabalho pessoal, não só laboral, mas acadêmico, de uma riqueza muito grande. Eu agradeço a sua presença. Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Cíntia e eu trabalho na coordenação de audiovisual. Nós trabalhamos aqui na coordenação de audiovisual, a Malu e o Gilson estão aqui comigo também. E nós trabalhamos diretamente com o arquivo sonoro. Quando a gente entrou na Câmara, final de 92, início de 1993, as gravações eram feitas em fita rolo, e realmente aconteceu isso que você falou, que muitas eram perdidas, muitas foram apagadas, muitas foram sobregravadas, algumas perdidas sem querer, outras por querer, eu acredito. Mas, enfim, nós ficamos muito felizes de ver que o nosso trabalho de anos tem
várias outras funções, essa, né, de registrar um momento histórico. E foi uma batalha muito grande do nosso diretor, na época, até hoje, o Silvio, de conseguir fazer uma gravação digital, que foi desde 1996, já foi tudo digitalizado, e conseguir o resgate do que a gente tinha em fita de vídeo, em disco de acetato, de conseguir colocar isso tudo em meio digital e de conseguir essa visibilidade na internet. E a gente costuma falar, o vídeo pode ser que fique durante um tempo, porque é um arquivo mais pesado, demanda mais espaço, demora mais para carregar, mas o áudio a gente tem o orgulho de dizer que fica para sempre. Pelo menos até onde a gente consegue, a Câmara consegue disponibilizar uma estrutura para a gente fazer a gravação em tempo real, como eu já havia falado, a gente conseguir disponibilizar e deixar disponibilizado depois, e tudo indexado, com data, com orador, com horário, com segundos, com assunto em alguns casos. Então, não é uma pergunta, é mais uma consideração da gente, de como a gente ficou feliz de ver que esse trabalho é utilizado, é buscado e pode servir de fonte para a história e de registro, né? Então, mas o fato das pessoas que iniciaram esse projeto estarem felizes com o que a gente está fazendo me deixa muito feliz também. Então, muito obrigado. E também eu acho que no futuro, talvez, essa questão de daqui a 10 anos, tipo, eu lembro que tipo, os discos que eu usava para guardar meus trabalhos na graduação nem caberiam MP3 hoje em dia. Então, eu acho que daqui a 10 anos, 15 anos, a preservação do vídeo não será mais problema, né? Porque a capacidade que teremos de memória vai ser muito mais do que hoje, né? Ok, pessoal. Brian, mais uma vez, muito obrigada. Muito instigante o trabalho, né? Bastante interessante. A gente poderia, talvez, ficar à tarde aqui conversando, Poderíamos. né? Quem... Volte outras vezes, por favor. Isso. E, então, agradeço a presença de todos vocês e que tenham também gostado tanto quanto eu, né, e quanto sentido tanto a importância das nossas fontes, né, para o estudo da história e como elas são subutilizadas, não é? Justamente na pesquisa, que foi o que você falou. Eu gostaria de lembrar que os alunos do mestrado podem requerer a atividade complementar, mas para isso precisam assinar a lista. Quem não assinou, por favor, assine. Obrigada. Obrigado a vocês. Muito obrigado.